Eu vou fazer agora um aprofundamento interessante, ó, que eu chamei de efeitos eletrônicos. Vamos ver o que é um espalhamento elástico, espalhamento inelástico, vamos ver o que é fluorescência, fosforescência, que são conceitos que até no Enem já foi cobrado, tá bom? Muito bem, então o que é o espalhamento elástico? O espalhamento elástico ocorre quando a energia do fotoincidente, energia que a gente viu que é a constante de Planck vezes a frequência, né? Às vezes tem alguns livros que representam a frequência pela letrinha F, como está sendo representado aqui, ok? Então, ocorre o espalhamento elástico quando a energia do fotoincidente é insuficiente para levar o átomo para um dos seus estados excitados. Ou seja, você incide uma determinada energia no átomo, mas essa energia incidente não é suficiente para levar um elétron do estado fundamental para o seu estado ativado. Então, o fóton entra e é refletido. Por isso é elástico, o que entra, sai. Nada foi absorvido porque não era suficiente para uma transição eletrônica. Daqui a pouco nós vamos estar falando das órbitas estacionárias, de camadas, que é o modelo atômico de Bohr, que é o modelo atômico que a gente vai ver na parte que vem. Ok? Então, aqui nós temos uma determinada energia, é a constante de Planck vezes a frequência, que aqui está sendo representada pela letra F, e aí essa energia não foi suficiente para fazer esse elétron sair do estado fundamental, que ele estava na camada mais baixa, né? Numa camada de mais baixa energia, não foi suficiente para fazer a transição eletrônica para uma camada de mais alta energia. A energia que entrou foi refletida, foi espalhada. O átomo permanece no seu estado fundamental e o fóton que foi incidido foi o mesmo que foi refletido, foi o mesmo que foi espalhado. Não houve nenhuma transição eletrônica no espalhamento elástico, não houve passagem do estado fundamental para um estado ativado. O estado ativado seria um estado de mais alta energia, onde o elétron saltaria para uma camada mais externa. Já estamos usando um pouco de conceitos que a gente vai usar no modelo atômico de Bohr. Espalhamento inelástico. Ocorre quando a energia do fotoincidente é mais do que suficiente para levar o átomo a um dos seus estados excitados. Então essa energia incide, uma parte dessa energia é gasta para fazer a transição do elétron de um estado ativado, ou de um estado fundamental, desculpem, para o estado ativado, também chamado de estado excitado, que é um estado de mais alta energia, e o que sobra é refletido. O que incide eu representei por HF, e o que sobrou, além dessa transição, além do que foi gasto nessa transição, é refletido. Eu coloquei ali a energia que sobrou na forma de HF'. Vamos supor, só para você entender, que incidiram 80, gastaram 60 para tirar o elétron do estado fundamental para o estado ativado. Incidiu 100, gastou 60, sobraram 40, ok? Considerando aí pacotes de energia, tá bom? Então, nesse caso, o fotoincidente é absorvido, o elétron passa do estado fundamental para o estado excitado e o fóton que sobra é espalhado, é refletido. É lógico que a energia desse fóton aqui, se você quiser, bastaria pegar 40, 100 menos 60, né? Pega o valor que foi refletido, para achar esse valor refletido, basta subtrair o que incidiu e o que foi gasto para a transição. O que incidiu, no meu exemplo aqui, foram 100 pacotes de energia. O que gastou foi 60. 100 menos 60 dá exatamente 40. Esse delta é a energia E2 menos E1. E2 menos E1 para ficar o valor positivo, porque E2 é maior do que E1. Né? O estado ativado é mais energético do que o estado fundamental. Uma camada mais externa tem mais energia do que uma camada mais interna do átomo. E agora a gente já tem condições de falar de fluorescência e depois de fosforescência. O que é fluorescência? A energia do fotoincidente é suficientemente grande para levar o elétron do estado fundamental para o seu estado ativado, para camadas mais externas. E aí, depois que cessa a emissão energética, esses elétrons começam a voltar para o estado fundamental. Começam as transições das camadas mais externas
para as camadas mais internas. E cada transição dessa emite uma onda com um comprimento de onda característico, uma frequência característica e, logicamente, uma energia característica. Que eu estou representando aqui por HF linha, HF duas linhas, HF três linhas. Vamos supor que esse elétron que estava na camada 1 saltou para a camada 2, 3, 4. Foi para a camada 4. Agora que ele está na camada 4, ele pode voltar para a camada 3, para a camada 2, para a camada 1. Ele pode dar um salto também da 4 para 2, da 4 para 1, da 3 para 1. São várias possibilidades. Eu coloquei apenas algumas. Não tem que ser da 4 para 3, da 3 para 2, da 2 para 1. Ele pode saltar da 4 diretamente para 1 e aí vai liberar toda a energia que absorveu de uma única vez, né? Então, a energia do fóton incidente é suficientemente grande para excitar o átomo para um dos seus estados excitados, que é um estado de mais alta energia. E o átomo, naturalmente, vai decair, perdendo esse excesso de energia, espontaneamente voltando para o estado ativado, para o estado fundamental, desculpem, que a gente chama essa emissão de fluorescência, ok? Na fluorescência, o elétron que foi ativado volta muito rápido, em milionésimos de segundos. Por isso que a gente diz que na fluorescência, quando cessa a emissão, cessa também a observação do fenômeno, porque é um fenômeno muito rápido. Isso é a fluorescência. Está aqui, ó. Não confunda fluorescência com fosforescência, que eu vou já explicar. Mas já dá para adiantar alguma coisa. Na fosforescência, alguns tipos de átomos, eles têm um estado ativado metaestável. O que significa isso? É instável, mas tem uma certa estabilidade. A gente chama isso de metaestável. E aí o elétron passa para ele, mas como ele tem uma certa estabilidade, ele passa um certo tempo lá. Aí vem decaindo, mas demora. Pode demorar alguns segundos até minutos. Então, mesmo que cesse a fonte, na fosforescência, que eu vou já explicar, ainda continua emitindo luz. E no caso da fluorescência, não. Essas lâmpadas aqui do estudo são fluorescentes. Quando eu desligar o interruptor, imediatamente cessa o fenômeno. Eu não consigo mais ver. São milionésimos de segundo para, assim que cessa a fonte, para o fenômeno cessar também. Isso é fluorescência, ok? Então, na fluorescência, o material só emite luz visível quando está sendo excitado. Cessou a excitação, cessa a observação do fenômeno, fluorescência. O material fluorescente logo deixa de emitir luz quando cessa a excitação. É da ordem de 10 a menos 8 segundos o tempo quando cessa a excitação para cessar o fenômeno. Então, na nossa maneira de ver, cessou a excitação, cessou o fenômeno, fluorescência. Lâmpadas fluorescentes. Está aqui uma roupa com um material fluorescente. Assim que a luz do carro incide sobre essa roupa do trabalhador que está se expondo, por exemplo, numa via pública à noite, dá para ver. Mas assim que o carro passa, já não dá mais para ver. Enquanto o carro estava focando, beleza. Quando o carro passou, não continua mais emitindo luz, é fluorescente, ok? Se ele quiser que continue emitindo luz, né? O carro passou e o cara lá continua iluminado por algum tempo, ele tem que usar um material fosforescente. Isso também é possível, que é o que nós vamos fazer agora. Então, na fosforescência, a emissão de luz perdura por algum tempo, que vai de segundos até minutos, mesmo depois que cessa a excitação. Por que, Alexandre, que acontece isso? Porque nesse caso, alguns átomos têm estados ativados metaestáveis. Então o elétron vai para uma camada mais externa e ele vai retornar para o estado fundamental, que é o estado de menor energia. Só que ele vai fazer isso lentamente, ó. Ele vem decaindo e vai demorando. Então continua emitindo luz, porque quando ele vem voltando para uma camada mais interna, ele emite luz na forma, a energia sai na forma de fóton, de luz visível, né? Depende das transições, nós vamos aprofundar isso mais na frente. E aí eu consigo vê-lo por um bom tempo. Isso é muito usado nos relógios, né? Seu relógio
apagou a luz do quarto, durante alguns minutos você continua vendo. Acordou lá depois umas 2 horas, se tiver tudo escuro no seu quarto, você não consegue mais ver. Você teria que acender a lâmpada de novo, deixar ali alguns minutinhos, recebendo energia para as transições dos elétrons do estado fundamental para o estado ativado acontecerem, desliga a luz do quarto e você de novo, na penumbra total, vai continuar vendo o indicador do seu relógio durante mais alguns minutos novamente, ok? Olha aqui, ó, no relógio, indicação de saídas de emergência, nos quartos de criança, né, umas estrelinhas, a lua, alguns animaizinhos, que aí apaga a luz e a criança continua vendo aqueles enfeites, aquelas coisas alegres durante alguns minutos até ela pegar no sono, ok? Então isso ali é fosforescente. Então tanto a fluorescência como a fosforescência é o mesmo fenômeno. O elétron de uma camada mais interna, já estamos falando do modelo de Bohr, né, que é o modelo das camadas eletrônicas, que a gente vai introduzir logo a seguida. O elétron absorve energia, essa faz a transição para as camadas mais externas, que são as camadas mais energéticas, e aí começam a decair. O elétron começa a voltar para as camadas mais estáveis, né? Para um estado mais estável, que é o estado fundamental, para as camadas de menor energia. E aí nessa transição, dependendo de qual camada ele está indo, de qual camada ele está saindo e para qual camada ele está indo, ele emite uma onda com uma energia característica, um comprimento de onda característico, uma frequência característica. Consequentemente, até uma cor característica, né, se for dentro do espectro visível, ok? E aí, a gente consegue, se for na fluorescência, só demora cerca de 10 a menos 8 segundos para ir do estado ativado para o fundamental, cessa a fonte, cessa o fenômeno, fluorescência. Se for na fosforescência, demora milissegundos, segundos até minutos, depende do material que está sendo usado, e aí cessa a fonte, mas os elétrons ficam decaindo, porque são milhares de elétrons, né? Num enfeitezinho desse, quantos átomos tem? Consequentemente, quantos elétrons tem? Milhares. Então são milhares e milhares de átomos. Então são milhares e milhares de elétrons que foram excitados. Então são milhares e milhares de elétrons que estão decaindo. Por isso que vai demorar um certo tempo para o fenômeno continuar ocorrendo, mesmo cessada a fonte. Desligou a luz do quarto, ficou na penumbra, mas o fenômeno continua sendo observado. Ok? Beleza, então olha como foi importante aí a gente diferenciar fluorescência e fosforescência.